Estamos de volta. Estamos de volta. Galera entrando, galera voltando. Beleza. Deixa eu pôr a tela aqui novamente. Legal. Ó, o pessoal está entrando aqui na aula já. Beleza. Galerinha entrando, galerinha entrando. Beleza, beleza. Legal, legal. Gente, ó, até que todo mundo entra, deixa eu fazer uma pergunta. Pamela, você está com o microfone? Oi, tô. Bom dia, Pamela. Bom dia. O seu microfone está meio baixo, eu não estou te ouvindo direito. Bom dia. Bom, melhorou. Pamela, você entendeu esse lance da polaridade? Ficou claro para você? Ó, deixa eu dar uma voltadinha aqui. Quando eu vou definir sobre a polaridade da molécula, eu preciso lembrar o seguinte. Espera aí que aqui, eu vou chegar na tela, certo? Ó, eu preciso lembrar o seguinte, Pamela. Ó, a cadeia carbônica de um composto orgânico é sempre apolar, beleza? Porque ela só tem carbono e hidrogênio e todo hidrocarboneto é apolar. Então a cadeia carbônica é sempre apolar. O grupo funcional, ele é polar. Geralmente ele é polar, né? 99% das vezes ele é polar. Então você vai fazer o seguinte: você olha, se a cadeia carbônica é longa, a polaridade diminui. Se você aumenta o número de grupos funcionais, você aumenta a parte polar. Então a polaridade aumenta. Pamela, isso está claro para você ou não? Sim, Como é que é? sim, tá. Beleza, garotinha, beleza. Aí eu estava nessa tela aqui, ó. Eu estava nessa tela, bateu o sinal. Tá aqui. Então vamos dar uma lembradinha nas funções orgânicas. Gente, nós já aprendemos todas as funções orgânicas. Então vamos nessa. Ó, quando eu tenho C dupla O, H é um aldeído. Lembra? C dupla O, H é um aldeído. Gente, alguém com microfone? Como chama o grupo C dupla O? Qual é o nome desse grupo funcional aqui, ó? C dupla. Carbonila. Como é que é? Carbonila. Isso, garotinha. O C dupla O é a carbonila. Isso. Se a carbonila tiver um H junto, é um aldeído, tá? Aí, Paulinha, dá uma olhadinha aqui, ó. Aqui eu tenho uma cadeia carbônica e aqui eu tenho o grupo funcional. O oxigênio, ele é muito eletronegativo. Então ele deixa o grupo funcional polar, ó, aparece polo, tá? Aí, lá no vestibular no Enem, o que eles vão fazer? Eles vão colocar dois aldeídos para você comparar a polaridade. O que você olha? Aquele que tem uma cadeia carbônica longa é menos polar do que aquele que tem uma cadeia menor. Tá certo? À medida que eu aumento a cadeia carbônica, a polaridade vai diminuindo. Gente, aqui eu tenho novamente C dupla O. Ó, tem a carbonila novamente. Só que agora, o C da carbonila está ligado em dois outros carbonos, né? Ele é secundário. Então aqui nós temos uma cetona. A cetona é a mesma coisa, ó. O grupo funcional é polar e a cadeia carbônica é apolar. No ácido carboxílico, C dupla O, OH. Gente, aqui a polaridade aumenta mais ainda, porque eu tenho um O, né, muito eletronegativo aqui e mais um aqui, ó. Ok? Então aqui nós temos também esse grupo funcional polar. No éster, eu tenho C dupla O, O e um radical.
certo? O C-dupla-O do éster, ele também é polar. A cadeia carbônica é apolar, o grupo funcional é polar. Nos aletos Cláudio, orgânicos... Alguém me chamou? Paulinha? eu chamei. Pode falar. Então eu só vou saber se ele é polar ou apolar se estiver comparando com outra? Normalmente sim. Normalmente sim. Porque em provas, eles vão colocar uma série de compostos e vai pedir para você, por exemplo, dizer qual é o mais solúvel em água, qual é o menos solúvel. Entendeu? Agora, Uhum. via de regra, Paulinha, quando tem, assim, até 3 carbonos na cadeia carbônica, normalmente o composto é polar. A partir de 4 carbonos, a polaridade dele já começa a diminuir muito e ele passa a ficar apolar. Só que normalmente eles vão fazer essa comparação que você falou aí. Tá legal? Tá, beleza, obrigada. Agora, aleto orgânico. Quais são os halogênios? Flúor, cloro, bromo e iodo. Gente, nos aletos orgânicos, o halogênio, por ser eletronegativo, ele é polar e a cadeia carbônica é apolar, tá? No álcool, nós temos o grupo OH ligado num carbono saturado. Então, ó, o grupo funcional é polar, a cadeia carbônica é apolar. Na amina, também, ó, o nitrogênio é muito eletronegativo e, né, ele é polar. A cadeia Gente, é assim, é sempre desse jeito. Ó, no éter, o O ele é polar, a cadeia carbônica é apolar. Tá certo? Sempre vai ser desse jeito, sempre. O grupo funcional é polar, a cadeia carbônica é apolar. Só que durante o tempo que eu estiver trabalhando aqui, você vai entender aonde eu quero chegar. Ó, mais uma coisa importante, presta atenção. Carbonila, C-dupla-O. Hidroxila, OH. Amino, NH2. Flúor, cloro, bromo e iodo, os halogênios. Normalmente, eles são centros polares na molécula. Tá? Então, se uma molécula tiver só uma hidroxila e outra molécula tiver 2 hidroxilas, a que tem 2 hidroxilas, ela é mais polar. Tá? Por quê? Porque esses grupos funcionais aqui, eles são centros polares na molécula. Laís, bom dia, Laís. Poxa, Cláudia, achei que você tinha me esquecido hoje. Não, nunca, nunca, jamais. Laís, Laís, Diga. deixa eu te perguntar uma coisa. Ó, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acredita, menina, que eu esqueci que eu ia te perguntar? Ainda bem. Meu Deus do céu. Não, mas eu invento uma pergunta aqui, viu? Eu invento. Poxa, faz não tem Ah, desse comigo, não. ó, deixa eu te falar uma coisinha. Presta atenção, ó. Olha só, eu vou falar 2 nomes, certo? Vou falar 2 nomes. Ó, Certo. propanol, propanodiol. Qual dos dois você acha que é mais polar? Propanodiol. Propanol, propanodiol. Qual é o mais polar? Propanodiol. Isso, garotinha. Isso. Propanodiol significa que eu tenho 2 hidroxilas. Significa que eu coloquei 2 centros polares. Quanto mais centro polar tiver a molécula, tá? Maior a polaridade dela. Beleza? Muito bom, hein? Gente, agora vamos ver se alguém vai lembrar. Vamos ver se alguém vai lembrar. O que é uma substância anfifílica ou substância anfipática? É aquela que apresenta uma parte polar e outra apolar. Isso, Paulinha, excelente. Ó, anfifílica possui uma parte polar e uma parte apolar dentro da mesma estrutura. Isso é substância Gente, o Enem ama isso daqui, tá? O Enem e os vestibulares de São Paulo, viu? Certo?
substância anfifílica ou anfipática, ela tem dentro da mesma estrutura uma parte polar e uma parte apolar. Olha aqui para mim, ó. Eu tenho o grupo C-O, O e um metal. Gente, deixa eu dar uma lembradinha numa coisa para você. Se eu tenho C-O, OH, é ácido carboxílico. Se eu pegar um ácido carboxílico, reagir com uma base, sai o H da hidroxila do ácido e entra o metal, certo? Então eu crio um sal. Quando o sal de ácido carboxílico tem uma cadeia longa, 10 ou mais carbonos, você diz que ele é um sabão, tá? Espera aí, deixa eu atender aqui o chat. Isso, Larissa, muito, muito. Deixa eu até dar uma voltadinha aqui, Larissa, ó. Vou até dar uma voltadinha. Quer ver? Quer ver? Ó, aqui, ó. No ácido carboxílico, eu tenho C-O, carbonila, que é um centro polar, e o OH, a hidroxila, que é outro centro polar. Como a carboxila, ela tem dois centros polares, ela é um centro polar muito importante. E eu só não coloquei ela separado aqui, porque eu coloquei a carbonila e a hidroxila. E a carboxila é o conjunto dos dois, tá? Então, a carboxila, Larissa, é um centro polar, sim, e muito importante, tá? Então, gente, voltando aqui, ó, sabão é um sal de ácido carboxílico de cadeia longa, certo? Ácido carboxílico de cadeia longa. Gente, eu não tô... Parece que eu fiquei um tempo sem falar com vocês e eu não estou me lembrando quem tinha microfone ou não. Então eu vou chamar aleatoriamente. Antônio, você tem microfone? Antônio? Pelo jeito não. Me chamou no chat, não tem. Não tem, mas vai ter que ter para fazer a apresentação. Você pega o emprestado, tá? Arlete, você tem microfone? Belinha, você tem microfone? Gabriel Passos, você tem microfone? Meu Deus. Giulia, você tem microfone? Giulia? O Gustavo não adianta me enganar porque ele participou no comecinho da aula. Gustavo, participa aí comigo. Cara, deixa eu ver se você vai lembrar. Gustavo, como chama o ácido carboxílico que tem 10 ou mais carbonos? Ácido carboxílico com 10 ou mais carbonos. Não sei se minha cabeça vai me ajudar no momento, não. Mas... Então vamos chamar os universitários. Galera, opa, parece que chegou até aqui, Gustavo. Parece que chegou aqui no chat. Ah, tá, legal, não tem problema. Alguém lembra aí da classe como chama o ácido? Como é que é? Graxo. Isso, garotinha. Ácido graxo. Gustavo, quando um ácido carboxílico tem 10 ou mais carbonos, ele é chamado de ácido graxo, tá? Se você fizer um sal de ácido graxo, você cria um sabão, certinho? Agora dá uma olhadinha, ó. No sabão, a gente tem o grupo funcional que é muito polar. Tem uma cadeia carbônica longa que é apolar. Como o sabão, na mesma estrutura, tem uma parte polar e uma parte apolar, você diz que o sabão é anfifílico ou anfipático. Gente, eu não sei se você vai lembrar, ó, não sei se você vai lembrar, mas eu te falo, tá? Ó, é o seguinte, quando eu tenho C-O, O e o metal, é um sal de ácido carboxílico. Sal de ácido carboxílico é sabão, tá? Sabão. Agora, galera, se eu tiver SO3 e o metal, é um sal de ácido sulfônico.
Porque ácido sulfônico é quando eu tenho o grupo SO3H. Eu tiro o H, coloco o metal e eu vou ter um sal de ácido sulfônico. Olha, isso é importante, viu? Isso é importante. O sal de ácido carboxílico, ele é um sabão. O sal de ácido sulfônico, ele é um detergente. Detergente é sal de ácido sulfônico. Sabão é um sal de ácido carboxílico. Legal? Os dois são anfifílicos ou anfipáticos. Por quê? Porque eles têm uma parte polar e uma parte apolar dentro da mesma estrutura. No detergente é a mesma coisa. Ó, o grupo funcional é polar. Olha as cargas aqui, olha os polos. Polar e a cadeia carbônica é apolar. Então, aqui nós temos duas substâncias anfifílicas. Certinho? Ô, Laís, você acertou duas perguntas hoje. Vou te fazer mais uma, mas Cláudio. eu acho que essa você não vai lembrar. Eu acho. Como chama a interação entre moléculas de água? Qual é o nome? Ligação de hidrogênio. Isso, garoto. Oh, você tá afiadinho hoje, hein? Tá duvidando de mim, Cláudio? Eu tô vendo. Não eu sabia que você ia acertar. Era só um charme. Ó, entre moléculas de água, a gente tem ligações de hidrogênio, certo? Por quê? Porque quando tem H ligado em FON, a gente tem ligação de hidrogênio ou pontes de hidrogênio, tá certo? Se você colocar água em um copo, por causa das ligações de hidrogênio, por causa das pontes de hidrogênio que são muito fortes, cria uma tensão superficial na água. Por isso que o inseto pode sentar, né? Ele assenta assim na superfície da água e não afunda. Se você pegar um pedacinho de papel e colocar na água, ele não afunda também, por causa da tensão superficial da água, por causa das pontes de hidrogênio. Agora tem um detalhezinho. Se você pegar uma substância anfipática, né, anfifílica, e colocar em água, ela quebra, ela diminui as pontes de hidrogênio, a tensão superficial da água. E o composto que faz isso é chamado de tensoativo, tá? Então, ó, tensoativo ou surfactante são sinônimos? Tensoativo ou surfactante são as substâncias que diminuem a tensão superficial da água. Por que que a água tem uma tensão superficial? Por causa das ligações de hidrogênio. Se você pegar um detergente e colocar em água, o detergente ele vai diminuir a tensão superficial da água. Ou tem até uma experiência que o pessoal faz assim, ó, pega um copo com água e coloca uma um pedacinho de papel em cima. Ela fica, né, lá em cima, sem afundar. Aí pega uma gota de detergente e coloca na água. Aí né, a folhinha afunda. Porque quando a gente coloca o detergente, ele vai diminuir a tensão superficial da água, porque ele é um tensoativo, ele é um surfactante. Tá certo? Agora eu queria saber de vocês o seguinte: qual é a condição para a substância ser tensoativo? Que ela seja anfifílica. Tá? Toda substância anfifílica, toda substância que tem uma parte polar e uma parte apolar dentro da mesma estrutura é um tensoativo ou surfactante. Gente, eu acho que eu já mandei esses slides para você. Mas hoje eu vou mandar novamente. E eu estou gravando a aula e vou mandar essa aula gravada também. Se você quiser assistir novamente, você pode, tá? E passa os slides para o caderno, porque é assim que você aprende. Paulinha, pode falar. Esses slides já foram enviados, sim. Sim, os slides sim. Então falta só a gravação, né, Paulinha? Só a gravação. E eu fiz questão de começar hoje, desde o início, fazendo a revisãozinha, porque eu mando para você, né? E você pega aquela primeira parte também. Hoje eu mando a gravação. Tá ok? Paulinha, ficou claro para você, então, o que é um tensoativo?
Ficou. Tensoativo é a substância que diminui a tensão superficial da água. Qual é a condição, Paulinha, para uma substância ser um tensoativo? Ela tem que ser anfifílica. E o que é anfifílica? É uma molécula que possui uma substância que possui uma parte polar e apolar. Beleza. Você sabe o que é uma substância anfótera? Anfótera. Ah, eu esqueci. Então eu vou te falar. Anfótera é quando a substância tem na mesma estrutura caráter ácido e caráter básico. Certo? Então vamos nessa. Ó, anfótero, na mesma estrutura, tem caráter ácido e caráter básico. A gente vai estudar isso ainda. Agora, anfifílico é quando tem uma parte polar e uma parte apolar dentro da mesma estrutura. Gente, eu tô assim, bem de leve, de boa, porque esse assunto aqui, nossa, ó, FUVEST ama isso daqui, VUNESP, o Enem e assim por diante. Gente, deixa eu aproveitar e, assim, é uma opinião minha, viu? Bom, o Enem, todo mundo aí da sala vai prestar, né? Acho que mais de 90% vai prestar o Enem. Agora, uma sugestão minha é você prestar também o vestibular da VUNESP, tá certo? Ok? Você pega, por exemplo, uma carreira que não seja assim muito disputada, porque você está no segundo colegial ainda, e se inscreva no vestibular da VUNESP, porque é legal você, já no segundo colegial, ter assim, aquela tensão de fazer uma prova, né? Aquele desafio. Se você deixar para fazer isso só lá no terceiro colegial, você chega um pouco nervoso na prova. Então, é uma sugestão minha, viu? O Enem, né? Ele é obrigatório, no segundo colegial precisa fazer para você já perder esse medo. E uma sugestão seria o vestibular da VUNESP. Só um detalhezinho. O vestibular da VUNESP, eu não estou me lembrando agora se ele está acontecendo em Uberlândia, eu não sei, eu não lembro, viu? Mas ele tem em Franca, tem em Ribeirão Preto. E tem uma pessoa... Deve ter aqui agora também, porque ele vai fazer o da Uniub. Não, mas a Uniub é a VUNESP que faz, mas eu não estou falando... eu estou falando o da Unesp mesmo, sabe? Lá daquelas faculdades de São Paulo. Ah, tá. Eu achei que era Entendeu? tipo um para todos. Então, assim, uma sugestão é fazer esse vestibular da Unesp, que é a VUNESP que faz, né? Porque ele é muito legal. Dá para você ter uma ideia de como funciona, né? Além do Enem, como funciona um outro vestibular. Nossa Senhora! A Júlia está falando aqui que ela está com medo de fazer a prova do IME. Olha, Júlia, não precisa ter medo, viu? Mas eu já vou te adiantar. O IME é a prova mais difícil do Brasil. É mais difícil que o ITA. Tá certo? Mas assim, vai de boa. Vai sem medo, né? Não tenha medo, não, que no fim dá Ajudou tudo... muito, Cláudio. Não, assim, não adianta falar para vocês, ó, é uma prova fácil, porque com certeza você vai dar uma olhadinha em umas provas anteriores, né, antes de fazer a prova. E aí você vai ver, tem umas coisas lá que é meio assim, bem aprofundado. Agora, Júlia, sabe qual que é a escola do Brasil que mais aprova no ITA e no IME? Você sabe qual é? Não. É o Farias Brito, certo? E o Farias Brito usa esse material que você está usando. É o mesmo material que a gente usa aqui. Então, se você digerir esse material inteirinho, você fica preparada para entrar em qualquer vestibular. Tá ok? Gente, então, vamos continuar. A gente revisou. Opa, alguém me chamou? Eu, Gustavo. Ô, Gustavo, manda ver, fi. Eu só queria perguntar se tem previsão, você sabe, das inscrições da Unesp, VUNESP. Gustavo, costuma ser agora no finalzinho de agosto, início de setembro. E eu vou fazer o seguinte, quando sair, eu mando no grupo para vocês. Beleza. Certo?
eu mando no grupo para vocês. Eu ia falar, eu acabei esquecendo, o Danilo, né, que é um amigo da gente, ele trabalha também com excursões para vestibulares. Então, existe uma excursão, assim, é um preço bem, bem legal mesmo, viu? Fica mais barato de você pegar um ônibus de carreira e ir lá fazer a prova. Ele leva para você fazer a prova, depois traz bonitinho, tá? Então pensa aí no vestibular da VUNESP, né? O vestibular da UNESP, que é feito pela VUNESP, gente, vale a pena. Quando sair a inscrição, eu mando para vocês, ok? Vai ser, a gente sabe que é em janeiro, né? Porque todos os vestibulares foram prorrogados por causa da pandemia, certo? Mas a gente manda direitinho para vocês depois aí. Bom, continuando aqui a nossa aula. Gente, deixa eu só ver o tempo aqui. E eu ainda tenho 6 minutos, é isso? Então, confirma para mim. 4. 4 minutos? Ah, é? Então tá. Nesses 4 minutos, vai dar tempo de eu assim, começar, né, revisar as interações intermoleculares que existem. Gente, nós temos uma interação intermolecular chamada de polo induzido. Nós temos uma interação chamada de polo permanente. Nós temos uma chamada ligações ou ponte de hidrogênio e a quarta é a íon dipolo. Presta atenção, ó. Interações intermoleculares são interações entre moléculas. Quando eu perguntei para a Laís, entre moléculas de água, que tipo de interação existem? Ela me disse, ligações de hidrogênio ou ponte de hidrogênio. Além das ligações de hidrogênio, eu tenho mais 3. Eu tenho a dipolo induzido, eu tenho a dipolo permanente, eu tenho a ligação de hidrogênio e tenho a íon dipolo. Gente, só um detalhe. Essas interações aqui, elas se manifestam quando a substância está no estado sólido ou no estado líquido, tá? Porque no estado gasoso, as moléculas elas ficam muito longe uma da outra e essas interações elas ficam desprezíveis, certo? Então, quando eu falo interações intermoleculares, é quando o composto ou está no estado sólido ou quando está no estado líquido. Joia? Eu vou começar hoje, né? Faltam 2 minutinhos aí e termino a semana que vem. Bom, importante, ó, eu falei e vou repetir, importante. Forças intermoleculares são aquelas que se manifestam entre as moléculas, galera. Ó, aqui eu tenho uma molécula de água, ó, H2O. Aqui eu tenho outra molécula de água. Entre as moléculas, eu tenho a interação intermolecular, que seriam as ligações de hidrogênio. Agora, dentro da molécula de água, eu tenho a interação intramolecular. Eu tenho a ligação interatômica ou intramolecular. Então, por exemplo, ó, essa ligação aqui entre o H e o O é uma ligação covalente. Agora, entre as moléculas, nós vamos ter as ligações de hidrogênio. Certinho? Precisa ficar bem claro isso daí. O que nós estamos estudando são interações intermoleculares. Tá certo? As interatômicas, as ligações intramolecular, interatômicas, tem a iônica, a covalente e a metálica. Isso a gente não vai estudar aqui, não. Nós vamos estudar as ligações entre as moléculas, que são as intermoleculares. Rapidinho, rapidinho. Aqui eu tenho HCl. Gente, presta atenção. Ó, dentro da molécula intramolecular, eu tenho a ligação covalente, ó. Entre o H e o Cl é uma ligação intramolecular, interatômica, que é uma ligação covalente. Agora, entre uma molécula e outra molécula, eu vou ter a ligação intermolecular. Nesse caso aqui, a gente vai aprender depois, a dipolo permanente. Tá certo? Então, eu quero que você faça essa distinção. Quando eu estou trabalhando dentro da molécula, quando eu estou trabalhando entre as moléculas. Laís, volta aqui comigo, por favor. Oi. Ficou claro para você isso? Ficou. Deixa eu ver como é que você está de memória. Para finalizar, quais são as interações
entre átomos que tem na química. Entre átomos. Ligação covalente. Covalente. Dativa. Isso. Ó, só um minutinho, Laís. A covalente, ela pode ser dividida em covalente normal ou covalente dativa, tá? Sim. Certo? Então tem a covalente, o que mais? A covalente dativa. A iônica e a metálica. Isso. Então nós temos a covalente, a iônica e a metálica. Sendo que a covalente é dividida em covalente normal e covalente dativa. Agora vamos ver a sua memória. Quais são os tipos de interações intermoleculares que existem? Dipolo induzido, dipolo permanente, íon dipolo. E tem mais uma, né? É a mais importante. Aquela da água que você já falou hoje. As ligações de hidrogênio. Ligações de hidrogênio. Ligações de hidrogênio. Tá certo? Dipolo induzido, dipolo permanente, ligações de hidrogênio e íon dipolo. Galerinha, na quinta-feira que vem, eu parto dessa tela, eu termino para no dia 27 você começar as apresentações. Beleza? Galera, foi muito legal, né, estar com vocês aqui novamente. Olha, sala lotada, gente, que delícia. Eu fico até emocionado. Primeira vez que tem todo mundo, viu? A minha aula, ela dá Ibope, né, Paulinha? Tô vendo mesmo. Brincadeira. Gente, então, obrigado, viu? Bom resto de semana para vocês. Bom final de semana e até quinta que vem. Beijo, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.